Meus irmãos, então vamos agora à segunda parte do nosso estudo da manhã de hoje. Antes de iniciar, eu queria fazer duas observações. Em duas oportunidades, na primeira parte do estudo, eu me referi ao Novo Testamento. Na realidade, eu queria falar sobre o Velho Testamento, né? A Gênesis é um livro do Velho Testamento. As referências de Adão e do tempo de formação da terra dos seres vivos estão contidos no Velho Testamento. Feita essa retificação, vamos ver a questão 59 deste capítulo, que trata das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Essas observações foram feitas por Kardec. Ele diz o seguinte: ao longo do tempo, os povos fizeram ideias diferentes acerca da criação. Agora, os espíritos nos trazem ideias racionais sobre os assuntos. A primeira questão é a questão de Adão ter sido o primeiro homem a originar a humanidade. Kardec já fala que as religiões já modificaram esse entendimento, igual o que aconteceu lá no passado, quando se pensava que o Sol girava em torno da Terra. Hoje já se sabe que é o contrário, a Terra que gira em órbita, uma órbita em torno do Sol, né? Essa ideia foi defendida há muito tempo, mas depois a ciência provou o contrário. Isso também aconteceu com a questão de Adão. Adão foi o início de uma de várias raças, né? A sua história apareceu na Bíblia em forma de uma parábola, para atender à cultura do povo hebreu. Como Jesus, Moisés também lançou mão de parábolas, né? E essa parábola ela foi mal interpretada depois, né? Bom, o segundo ponto foi que o mundo foi criado em 6 dias e há 4.000 anos antes de Cristo. A ciência progrediu e prova que as eras geológicas são épocas aproximadas, né? Então nós temos a era geológica arqueozoica, que é o próprio início da formação da Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos, onde se formou os relevos, depois pelo esfriamento se formou os continentes, né? A era proteozoica, há 2 bilhões e 500 milhões de anos, onde se formou a primeira forma, tivemos a primeira forma de vida, né? A era paleozoica, entre 570 e 290 milhões de anos, onde apareceram os primeiros animais, as primeiras florestas. A era mesozoica, entre 254 milhões e 135 milhões de anos, onde apareceram os primeiros dinossauros, né, grandes répteis, mas também, ao final, onde desapareceram esses dinossauros, né, por cataclismos que ocorreram naquela ocasião. Por final, a era cenozoica, de 65 milhões de anos a 10.000 anos, consolidou-se os continentes e, por fim, surgiu o homem. Nós temos também que considerar que o livro do Velho Testamento, a evolução se realizou pelas leis da natureza, né? Jesus, como nós vimos, com arquitetos celestiais, trabalharam nesta operação de preparação da Terra e depois da evolução dos seres. E cada um dos dias da criação corresponde a milhões de anos das eras conhecidas da ciência que nós acabamos de mencionar. A Bíblia é um erro? Não. A contradição é mais um aparente do que real. Erros de interpretação que só tinham do que se tinha em sentido alegórico, né? O erro foi da interpretação do homem.
A ciência mostra sob aspectos mais grandiosos e mais de acordo com a noção do poder e majestade de Deus, que nunca contradiz as suas leis, que são as leis da natureza. Essas leis são eternas e regem todo o mundo. Né? Então, nós vamos lá a Milanês novamente, no livro Filosofia Espírita, volume 2, e ele fala assim, olha que texto interessante. O dia exato da criação da Terra é o momento que surgiu o homem, não tem dados exatos oferecidos pela ciência. Nós já falamos isso. Críticas a Moisés, por dizer que a Terra foram feitas em 6 dias, temos que considerar que muitos fatos do Velho Testamento são revelados por parábolas para entendimento das criaturas. Jesus também as usou em abundância. Moisés foi instrumento dos espíritos superiores. Deu início a uma obra que persiste até hoje, respeitada e admirada em todas as épocas. O fanatismo e as falsas interpretações são obras do homem. O próprio Jesus chamou o Velho Testamento de lei, quando ele falou, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O mestre tem grande zelo pelo cumprimento das Escrituras, pois foi ele mesmo que enviou Moisés e os profetas. E mais tarde veio consolidar essas leis. Né? A nossa preocupação não deve ser, diz Milanês, demasiada com o dia da criação do homem, mas sim na urgência de despertar o interior das criaturas. Nós temos que nos investigar por dentro. Esse é o nosso grande trabalho. E fazer o melhor em todas as oportunidades que nós tivermos, principalmente de servir. A segunda parte, nós vamos abordar as questões 37 e 42, formação dos mundos, e 55 a 58, que é a pluralidade dos mundos. Na 37 pergunta, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade, como Deus? Aí o Espírito responde, Deus é eterno. O universo não se fez por si mesmo. Deus, num dado momento, criou o universo. O homem ainda não é capaz de alcançar ou sentir o que é toda a grandiosidade da vida do universo. Nós não conhecemos esse universo ainda. À medida que nós formos evoluindo e nos tornarmos espíritos melhores, nós vamos ter esses conhecimentos, mas aqui na Terra ainda não. Kardec fala assim, o universo não é obra do acaso. A palavra acaso significa a, que significa sem, e caso, que significa causa. O acaso significa algo sem finalidade, sem objetivo, sem causa final, algo sem explicação, sem determinação. A pergunta 38, como criou Deus o universo? Pela sua vontade, diz o Espírito. A Gênese fala assim, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A ciência diz o seguinte, Big Bang foi uma explosão atômica provocada por uma compressão absoluta da matéria. E a gente pergunta, e quem criou a matéria? Para que houvesse essa explosão, essa compressão absoluta de matéria? Quem é que criou essa matéria? Então, complementa-se, Deus é amor. Espírito e matéria somos filhos do amor em todos os rumos da vida dentro da eternidade. Somos filhos do amor de Deus, como a matéria também é. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na primeira parte, ele fala no fluido cósmico o seguinte, a cocriação do plano em plano menor. No fluido cósmico, dirigido por Deus,
inteligências divinas, entre elas Jesus, faziam com que estavam agregadas a Deus, né, faziam com que ele extraísse desse hálito divino, desse hálito espiritual, os celeiros de energia com que constrói os sistemas da imensidade do universo. Deus faz dessas inteligências divinas agentes orientadores da criação excelsa. Fazem habitações cósmicas radiantes, como as estrelas, ou obscuras, como os planetas. Quais moradias que perduram por milênios e milênios. Depois se desgastam e se transformam. Tudo está num processo de evolução. A questão 39, Kardec pergunta: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? A resposta é a seguinte: os mundos se formam pela condensação de matéria disseminada no espaço. Nós sabemos da lei física que matéria atrai matéria, né? Nós também sabemos que existe uma lei de gravidade em que os objetos são atraídos para o centro da Terra. A Lua, por exemplo, também é atraída pela Terra. Também conhecemos uma outra força chamada força centrífuga, né? E no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala assim: cada galáxia, como cada constelação, guarda no cerne, no centro, a força centrífuga própria, que equilibra a rotação e massa. Então os corpos estão equilibrados, girando numa órbita, mas equilibrados e atraídos para o centro do conjunto de estrelas. O homem já mandou centenas de sondas para o espaço sideral. É uma ciência que busca respostas no desconhecido. Mas nós não viemos à Terra para fazer só isso. Viemos fazer outras coisas também. Não só fazer incursões pelo espaço sideral. A viagem mais importante que nós devemos fazer, por enquanto, é aquela que se dirige para o nosso interior. À medida que nos reformemos, vamos apreciar melhor as maravilhas da criação e entender mais o universo. À medida que nós nos purificamos, nós vamos aumentar em sabedoria e conhecimento. No Consolador, no livro de Emmanuel, na questão 74, ele pergunta assim: o homem científico vai ter êxito numa viagem interplanetária? E Emmanuel responde: pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, egoísmo e rebeldia, a humanidade não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Observemos nos movimentos de guerra para destruição os trunfos da força e rendamos ao Pai Celestial não haver dilatado no orbe terrestre o processo de observação das vaidosas criaturas. Então, nós somos limitados e temos que nos conformar com esse limite nosso. Ele fala até assim: você imagina um vizinho que não toma conta da sua casa direito, vai querer mandar na casa do outro vizinho? Vai querer gerir a casa do outro vizinho, já que a sua casa já não está bem gerida, como o nosso planeta não está ainda, né? A pergunta 40. Serão os cometas o começo da condensação da matéria? Resposta: sim,
mas é absurdo acreditar-se na influência deles em nossos destinos, porque há pessoas que acham que quando passa um cometa acontecem coisas na vida dela e etc. Na realidade, cometas são grandes pedras de gelo que rolam em velocidades diferentes dentro das suas órbitas, quando raspam na atmosfera terrestre, produzem uma certa luminosidade. Eles são o começo de condensação de matéria que o espírito, então, confirma. Pergunta 41. O mundo pode desaparecer e disseminar-se no espaço a sua matéria? O espírito fala sim. Deus está sempre renovando os mundos, como ele está sempre renovando os seres vivos. Nós sabemos que existe um axioma chamado nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier foi o autor, que é considerado o pai da química moderna, foi o autor dessa frase, dessa verdade, né? Há 226 anos ele foi guilhotinado por problemas lá com a Revolução Francesa, mas nos deixou essa frase. Era um grande químico ele. Por seu turno, o Sol tem também um tempo para acabar. Nós estamos falando em transformação dos mundos. Daqui a 5 bilhões de anos, todo o hidrogênio que o Sol tem e que provoca explosões atômicas se transformando em hélio, vai se acabar e o Sol vai se apagar. O homem já mandou 9 sondas para estudar o Sol, né? Uma famosa sonda foi a Voyager 1, em 2004. A última foi a Parker, foi lançada em 2018. O homem está interessado em conhecer o nosso astro-rei. Mas ele tem um tempo, 5 bilhões de anos, né? Onde estaremos, hein? 42. Pode-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos na Terra? Nada posso dizer a respeito. Só o Criador sabe, responde os espíritos. Louco quem pretende saber o número de séculos que dura essa formação. Né? Paulo diz o seguinte: quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando passei adulto, mudei de alimento. O espírito, quando está preparado, recebe uma verdade mais pura, porque ele já pode suportar essa verdade. Nós ainda estamos nos preparando, nós ainda somos crianças espirituais, por isso não sabemos muita coisa. Existem saberes que não fazem diferença também se nós soubermos ou não soubermos, para o nosso dia a dia e para os objetivos que nós traçamos para a nossa encarnação. Agora vamos entrar no tema pluralidade dos mundos. A questão 55 é assim: são habitados todos os globos que se movem no mundo? Resposta do Espírito: sim. O homem da Terra está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O orgulho e a vaidade pode afirmar, alguns afirmam assim: Deus não existe, tudo foi criado ao acaso, e o acaso nasceu a Terra, e os seres vivos foram combinações ao acaso. Muitos cientistas defendem essa ideia. Outros dizem assim: Deus criou o universo só para nós. Todas essas maravilhas que estão aí só foram dádivas de Deus para nós. Sim, foram dádivas de Deus para nós, mas não quer dizer que nós somos os únicos habitantes desse universo. Se a gente pensa um pouquinho, a gente vai ver que a Terra não é a única habitada no universo, né? Deus não faz coisa alguma inútil. Ele não faria planetas inúteis, estrelas inúteis, galáxias inúteis, né? Se a ciência ainda não pôde dar essa notícia, o Espiritismo, lá no capítulo
próximo capítulo, que é o capítulo 4, pela pluralidade da existência, no livro A Gênese, de Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que trata de muitas moradas na casa do meu pai, né? Ele diz claramente que os mundos podem ser habitados por espíritos encarnados ou desencarnados, né? E olha o contexto que a gente está. Nós somos o planeta Terra, situado no sistema solar, que pertence à galáxia Via Láctea. Nós conseguimos ver mais 3 galáxias fora aqui da Terra. Daqui da Terra podemos observar Andrômeda, a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. O Sol está viajando a 250 km por segundo e a Terra e os planetas estão rodando em sua volta, né? Em volta do Sol. E o Sol está a essa velocidade, nós estamos também a essa velocidade, 250 km por segundo. E para dar uma volta completa na Via Láctea, sabe quanto tempo o Sol leva? 250 milhões de anos para dar a volta, para fazer toda a órbita em volta do centro da Via Láctea. Desde que a Terra foi criada, nós só demos 18 voltas em volta do centro da Via Láctea. Agora, segura aí na cadeira. Sabe quantas galáxias existem no universo que nós conhecemos? Porque deve existir muito mais. 100 bilhões de galáxias. Isso é que o homem, pela sua ciência, calculou. Pela sua ciência, o homem calculou o número de astros que tem no universo. Tem 10 sextilhões de astros. Ou seja, um 10 com 21 zeros depois. É muito astro. Então, quando Jesus, lá na ceia, diante daqueles apóstolos medrosos, porque ele disse que ia embora e eles não podiam acompanhá-lo, e ele, para tranquilizá-los, falou o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito isso para vocês. Daí as muitas moradas, né? Só que o homem viu são 10 sextilhões. E só o planeta Terra está habitado? Pergunta 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Espírito taxativo. Não, de modo algum se parecem. Os seres desses mundos são diferentes, já que a organização física é diferente, sem dúvida, né? É igual peixe no mar, passarinho no ar, ele faz essa relação, né? Porque lá tem gravidade, atmosfera, radiação, alimentação diferente. Os seres são adaptados àquelas condições. Quanto, lá na questão 181 do Livro dos Espíritos, o corpo é mais ou menos material conforme o grau de pureza do espírito, né? 58. Mundos afastados do Sol estarão sem luz e calor? Ele fala absolutamente. Lá tem outras fontes de luz e calor, por exemplo, a eletricidade, né? As próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo e é tudo que vive. Então, para encerrar, meus irmãos, esse estudo dessa maravilha que é o universo, dessa maravilha que é a Terra, dessa maravilha que foi o nosso desenvolvimento até aqui, nós temos do livro Terra e Semeador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o poema Mensagem. No final do poema eu vou dizer a autora. Diz assim o poema: alma querida, escuta. Nos momentos de dor, de aflição ou de luta, não te prendas ao fel, à revolta, ao pesar. Não deixe de servir, nem canse de esperar. Na sombra mais espessa, ou quando o dia tomba, e na estrada anoiteça, em pleno vendaval, cai o granizo em monte, alça o próprio ideal ante a clara certeza de que o sol voltará de horizonte a horizonte. E tudo que se apure se alteia de nível, onde a fé predomine, o progresso resplenda,
Perseverança e paz é a sublime oferenda do amor que, frente ao tempo, ignora o impossível. A própria natureza tem um livro sempre aberto. Tudo que serve e ampara louva a disciplina. Do firmamento ao chão, da cidade ao deserto, persistir para ser é a mensagem divina. Insistindo na luz, constelações remotas criam vida e calor nos espaços profundos. Cada império estelar acende as próprias rotas e a lei faz do universo a harmonia dos mundos. A dura solidão da rocha se sujeita por milênios guardando o vale em derredor, e o vale mostra em si a humildade perfeita em que o solo produz para a vida melhor. A fonte encontra a lama e prossegue por norma, purificando a lama a sorrir e a cantar, e mantendo-se fonte aos poucos, se transforma em riqueza do rio e sustento do mar. Podado, na pressão da lâmina severa, o tronco se desfia a golpes agressores, e quando o campo espalha o som da primavera, ele forte e feliz cobrir-se de flores. Segue, pois, dia a dia, passo a passo, mesmo à frente da mágoa que te oprime, varando a provação, a amargura, o cansaço. Nada te tolhe a fé, nada te desanime. E servindo, recorda, alma querida e boa, as trevas abissais, aos sóis do mais além, em tudo que se eleva e aperfeiçoa. Deus ama, persevera e trabalha também. Esse poema é de Maria Dolores. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus continue amparando a todos. E assim nós encerramos a segunda parte do nosso estudo. E parabéns a todos os pais nos dias de hoje. Muito obrigado.